culturais e de toda a ordem para preservar os direitos indígenas. Eu vou passar aqui agora o Macedo, como eu falei, deixando aí um trabalho belíssimo lá no Acre, junto com outros colegas, para ele dar suas impressões sobre esse contato com os povos lá que você convive até hoje. Ok, eu também gosto de falar em pé. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Macedo, os índios me chamam de Chay Macedo, fico super feliz. E hoje uma das etnias aqui me chamou e falou o seguinte: Chay na nossa tradição é mulher. Funiô, né? Se você disser Chay, você está chamando mulher. E Chay para a nossa região, nas tradições indígenas, principalmente dos Rumicuim, é primo, cunhado, a metade de mim que existe em você, a metade de você que existe em mim. Então, eu continuo o Chay que fui batizado, com Antônio Macedo, Chay Macedo, Chuan, na língua indígena Ranchacuim, Chunchu Sinli, na língua indígena Yawanawá. Eu tenho uma série de nomes em cada povo, porque trabalho com 17 etnias diferenciadas, na região do Acre, no sudoeste do Amazonas e no noroeste de Rondônia. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que eu estou muito feliz pelo fato de hoje observar tanta procura de pessoas não indígenas querendo se encontrar com os índios, querendo ouvir os indigenistas, tentando entender o que é isso, como eu há cerca de quase 50 anos atrás também não sabia, certo? Então isso me deixa feliz, porque eu sou um acriano, nascido no Seringal, uma colocação de Seringa, que é uma unidade de produção de Seringal, que cresceu no Seringal ouvindo as histórias das caçadas, dos caçadores, das onças, dos índios brabos, que as pessoas mais domesticadas estão chamando de índios isolados, e isolado ainda não é o termo certo, né, Clarice? Então eu venho de um estado que, ao crescer, fui informado por muita gente sobre as situações de vida dos índios, né, e das sociedades similares da qual também sou parte. Ali na região do Acre, do sudoeste do Amazonas e no noroeste de Rondônia, onde eu boto os pés enquanto sertanista. E aí, muitas perguntas foram feitas aqui. Um sertanista também não é um ET, uma coisa que vem não sei de onde, que caiu por acaso, que chega ali sem entender quem é ele. Diz o dicionário que um sertanista é o senhor dos sertões. No nosso entendimento, é um grande senhor mesmo, mas que não é o lampião, que não é dono de nada, mas que é aquele que tem domínio de conhecimento de causa, das causas do sertão. Eu vivo no sertão cheio de florestas, de rios, de igarapés, onde as estradas são os rios. E ali eu pude ouvir, ao crescer, que as populações indígenas passaram por uma situação de massacre muito forte, muito irresponsável. E eu não sabia que naquela época, né, que as pessoas me falavam da existência das correrias, né, que exterminavam grupos inteiros indígenas, né, ou que sequestravam as mulheres para vender por borracha, por exemplo, né, entregavam aos patrões seringalistas, que são os senhores dos seringais, né, e essas mulheres eram comercializadas a peso de borracha. Eu sou de uma sociedade que foi constituída por mulheres indígenas sequestradas na floresta e prostituta, como as pessoas chamavam por aí, sabe? Sequestrada pelo policiamento em Manaus. É o Santuga? Não, mas parece. Enfim, gente, ser indigenista não é fácil. O primeiro contato, todo ele é feito, é um passo que se dá com o pé atrás ao mesmo tempo, né? É delicado. O trabalho de um sertanista é exatamente identificar e fazer o primeiro contato com as populações nunca contatadas ali por ninguém, seja através do contato inevitável que deve acontecer seja do contato
que é inevitável, mas deve acontecer de maneira espontânea, né? Ou seja, da forma como aconteceu no passado, que indigenistas contemporâneos como a gente não concorda com essa maneira de atuar, de fazer, através da indução, dessa coisa de trazer o índio vestido numa camisa ilusória de que nós somos uma sociedade justa, quando não somos justos nem com nós mesmos. Agora, se esse fosse o único problema, nós estávamos salvos. Nós temos um problema muito maior, que é o problema da ganância colocada pela classe política dominante aí, certo? Pela classe econômica capitalista, que se impõe, loteia, né, as terras, os interesses econômicos, políticos, de tudo, e retira da boca dos menores grupos aí, os grupos étnicos, por exemplo, as comunidades sociais similares, as oportunidades de vida, e chutam das terras para a cidade, para favelamento nas cidades, marginalização e prostituição. Essas situações a gente encontrou muito, são muito difíceis. E quando era que nós encontrávamos essas situações? Quando nós chegava nos municípios mais próximos das terras indígenas, a gente via essa situação. E daí então a gente pegava os rios, subia de canoa, ia às aldeias, terras indígenas. Naquele tempo nada de terra ainda para o índio demarcada, nem reconhecida, nem coisa nenhuma. O dono dali era sempre um patrão seringalista, fosse da borracha, fosse da castanha, fosse do que fosse a exploração madeireira, por exemplo, e madeireira tinha muitas, né? Eles que mandavam em tudo. Os índios eram escravos e eram dominados e violentados sem direito a fazer uso das suas cantorias, da sua própria língua, da sua pintura corporal, né? Não podiam sequer muitas vezes viver o marido com a mulher. O marido era separado da mulher, a mulher era transformada em animal de comboio para carregar borracha. Nós passamos por essas situações em que os índios classificavam de cativeiro. E a gente classificava aquilo de escravidão mesmo, porque era escravidão mesmo, era um sistema semifeudal ainda muito forte, né? E aí, trabalhar o indigenismo pela via governamental, pela via oficial, é uma coisa também muito complicada quando um indigenista dessa natureza como Fernando, eu e muitos outros, né, resolve dizer que não está certo cumprir mandato errado de ninguém, já que existe uma legislação indigenista, existem normas correlatas, né, que nos manda fazer um trabalho de reconhecimento respeitoso, né, e um trabalho que proteja não somente as terras que são berços necessários para as populações indígenas viver, mas também as suas culturas, né, sejam protegidas, seja assegurada a elas o espaço, o direito de usá-las, né? E assim, essa atitude que eu vejo aqui hoje, da vontade das pessoas se encontrarem, das pessoas se encontrarem conosco, encontrarem com os índios sobretudo, é muito lindo, é muito forte. Para quem que nem eu viveu 8 atentados de morte, à frente de lutas como essa, né, que tinha a necessidade de ajudar os índios a exercer a voz, certo? A dizer para os outros que precisavam que seus direitos fossem reconhecidos, respeitados. Então as armas são sempre apontadas para a gente, né? Há muito o que fazer por todos vocês, nós ainda estamos trabalhando, mas o que nós esperamos de cada um de vocês, que aqui está e que aqui possa vir, que possa chegar em qualquer uma das terras e das aldeias indígenas que a gente conhece, né? É o pouco de esforço que cada um possa botar ali, possa dar ali, para não permitir que todo o sangue e suor que todos nós derramamos na frente desse trabalho, da responsabilidade de todos os brasileiros, possa ser exterminado, acabado, consumado de uma forma irresponsável, como se está vendo acontecer nesse país.
E olha, gente, a gente não é valentão, mas a gente tomou uma decisão na nossa vida, ser indigenista, trabalhar por isso, fazer isso, essas leis valer, e não deixar que qualquer gato pingado que assume o poder nesse país vire dono do país. Ter sempre a responsabilidade de lembrar que o melhor ouro do Brasil são os brasileiros. E, portanto, os brasileiros com quem nós estamos trabalhando há muito tempo, cumprindo a responsabilidade que cabe a cada um de nós, são os indígenas, que aqui foram encontrados pelos portugueses, invadidos, dissepadas suas organizações, os seus valores, violentados, né? E nós não somos donos deles, não somos donos nem de nós mesmos. Muitas vezes a gente não tem nem com que pagar o aluguel de uma casa para estar num teto, debaixo de um teto. Nós somos as pessoas que ao longo do tempo aprendemos com eles, sabe, a nos tornar simples, a nos tornar humilde, mas ao mesmo tempo responsável. Saber que não fomos nós os culpados de toda a desgraça que aconteceu contra os índios, contra os negros, contra tudo isso, mas somos também brasileiros e, portanto, temos um dever e devemos cumprir esse dever de colocar o nosso ombro, o nosso braço, dar o braço a esses povos e não permitir que as terras que já estão demarcadas, homologadas, sejam diminuídas, suprimidas do mapa da coisa em nome de uma exploração irracional. Sabe que o capital quer porque quer. Hoje a luta é pela exploração, o saque das últimas riquezas que estão preservadas, reservadas ali naquelas terras indígenas. Quem não é besta não, quem pensa que é besta está abestado na vida. Os índios sabem escolher o território que quer morar, embora não tenham sonda que sabe que ali tem minério, que ali tem outro, também pode ocorrer de ter, e todos que têm as sondas sabem, né? Portanto, hoje o que todo mundo quer é a madeira, é o petróleo, certo? É a fazenda de gado. E os índios vão para onde? Então, nós, brasileiros, nós vamos permitir isso? Nós vamos deixar que essas coisas aconteçam? Eu tenho 67 anos de idade, mas se for para lutar, eu estou presente, certo? Então, eu dizer para vocês, não é fácil não. É difícil trabalhar a questão indígena, qualquer questão social, num país que se dá como um país loteado, sabe, onde tudo é dominado por um grupo, ou 2 grupos, ou 3 grupos. Olha aí, acordem, porque nós precisamos estar firmes e lutar pelo que é nosso. E o que nós estamos lutando hoje é pelo que é dos índios ainda. E nós precisamos continuar essa luta pelo que é dos índios, levando em consideração que nós também somos brasileiros e eles são nossos raízes e por isso precisamos ajudá-los. Muito obrigado. Força do guerreiro.